Olá, pessoal! Muito legal ter a companhia de todo mundo para mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada absolutamente fascinante. Nós vamos sair do que poderíamos muito bem chamar de idade das trevas da genética da epilepsia e pular direto para a era moderna da medicina de precisão. O nível de detalhes, de dados e de descobertas que temos nas mãos hoje está literalmente reescrevendo a biologia da coisa toda. O ritmo dos avanços está impressionante e a nossa ideia aqui é destrinchar esse universo vasto de informações direto da pesquisa médica mais recente, deixando esse assunto complexo super acessível e honestamente muito empolgante. Para ancorar a nossa conversa e ter uma ideia da escala disso, a gente precisa olhar para a força monumental dessa conexão genética. Hoje, a ciência mostra que a variação genética explica até 2/3 de toda a predisposição à epilepsia na população em geral. Estamos falando da esmagadora maioria. Não é algo que surge do nada na maior parte das vezes. É biologia pura, sequências de DNA e uma herança super complexa que o campo médico finalmente está conseguindo decifrar. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Nós vamos falar sobre a evolução da genética, as descobertas de novos mecanismos, o espectro fenotípico, o impacto real na medicina de precisão e, por fim, o poder da defesa de direitos dos pacientes. Então, começando direto pela parte 1, a evolução da genética. Aconteceu uma mudança imensa na prática clínica recentemente. Fazer teste genético não é mais uma coisa de laboratório experimental. Hoje virou o padrão de atendimento clínico para qualquer caso de epilepsia sem explicação óbvia. E para entender o tamanho desse avanço, pense no caminho que a gente percorreu. Lá em 1995, foi descoberto o primeiro gene, o CHRNA4. Foi uma faísca isolada. Avançando para 2012, o sequenciamento de alto rendimento simplesmente mudou as regras do jogo. E hoje, graças a enormes colaborações globais e redes de compartilhamento de dados, já passamos de 1.000 genes identificados. É um salto exponencial de informação que rolou basicamente durante a carreira de uma única geração de pesquisadores. E essa curva incrível aqui na tela ilustra brilhantemente exatamente essa proporção. Olha só como ela sobe íngreme, marcando a passagem da era das canalopatias para a era pós-genômica. O que a ciência está desvendando agora é o que a gente chama de cauda longa da genética. São milhares de genes raros que sozinhos causam doenças pouco frequentes, mas que quando a gente junta tudo, são coletivamente muito comuns. São grandes colaborações conjuntas achando aquelas peças minúsculas que, no fim das contas, resolvem um quebra-cabeça gigantesco. Certo? Indo agora para a parte 2, as descobertas e os novos mecanismos. A grande questão não é só achar o gene, mas entender de que forma surpreendente ele atua causando problema no cérebro. A pesquisa expandiu demais, indo muito além daquelas mutações clássicas. Sabem as variantes intrônicas? Aquelas áreas que o pessoal costumava chamar até de lixo genético? Pois é, de lixo não tem nada. Elas podem promover exons tóxicos, bagunçando a expressão de genes essenciais como o SCN1A, que causa síndrome de Dravet. E tem mais. Descobriram expansões de repetições gigantescas no DNA, tipo no gene SAMD12, que causam coisas complexas como a epilepsia mioclônica familiar do adulto. São erros super sutis no código, mas que viram de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia. E fugindo um pouco daquele esquema clássico de um gene, uma doença, entram em cena os scores de risco poligênico, os famosos PRS. Esse é um método sensacional. Pensem o seguinte, cada variação genética comum tem um impacto minúsculo sozinha, quase invisível. Mas quando a gente soma todas essas variações pelo genoma inteiro, esse risco cumulativo explica uma variação enorme em condições como epilepsias familiares e propensão a convulsões febris. É literalmente a união fazendo a força na genética, mapeando a suscetibilidade da população como um todo. O que nos leva perfeitamente à parte 3, o espectro fenotípico. Agora, o que é realmente genial nessa parte é como a gente transforma o DNA puro em sintomas reais ao longo do tempo. Como rastrear isso tudo? A ciência achou uma saída brilhante, usando ferramentas de computação superpoderosas junto com a ontologia do fenótipo humano, a HPO. Ao analisar anos e anos de dados guardados metodicamente em prontuários eletrônicos, os pesquisadores conseguem montar uma linha do tempo da gravidade das crises. Eles criam um mapa direto e claro entre a genética e o que o paciente sente. Em essência, a medicina virou uma ciência de dados incrivelmente precisa. Um exemplo clássico de como a nossa compreensão evoluiu é o caso do gene STXBP1. Antigamente, a visão clínica cravava que ele causava apenas uma coisa, a gravíssima síndrome de Ohtahara, marcada por convulsões neonatais implacáveis. Mas e a visão moderna? Bom,
Com mais testes para todo mundo, a gente descobriu que perfis tidos como muito graves podem ter apresentações extremamente variáveis. Hoje se sabe que esse mesmo gene pode ter impactos super leves ou até mesmo causar apenas diferenças no neurodesenvolvimento, sem convulsão nenhuma. Essa mudança de paradigma é um divisor de águas absoluto para o aconselhamento das famílias. Seguindo em frente para a parte 4, o impacto na medicina de precisão. Então, a pergunta de $1 milhão é: como todo esse esforço muda de verdade os resultados e a vida de quem enfrenta a condição? O ponto crucial está nesse número esmagador, 50%. Em praticamente metade dos casos, fechar um diagnóstico genético influencia diretamente as escolhas de tratamento. O sequenciamento deixou de ser só uma curiosidade acadêmica e virou a bússola essencial e proativa na hora de tomar decisão clínica. E dando uma olhada nesses exemplos bem práticos, a gente percebe que a medicina de precisão não é só sobre achar o remédio certo, mas também sobre evitar as grandes ciladas. Por exemplo, se a variante for no gene PRRT2, um medicamento de primeira linha como a carbamazepina funciona super bem. Agora, por outro lado, se existe uma variante causando perda de função nos genes SCN1A ou SCN2A, é absolutamente crucial evitar bloqueadores de canais de sódio, senão as convulsões podem se agravar severamente. Ou seja, a genética previne ativamente danos de tentativa e erro. E por fim, a nossa parte 5, o poder da defesa de direitos. Para fechar o ciclo e trazer a ciência de volta para o seu propósito central, a gente precisa falar das pessoas. Como muitos especialistas destacam, e é uma grande verdade, as organizações de defesa de direitos e as famílias têm um papel fundamental em todas as fases da pesquisa. E o engajamento mudou. Redes como a Rare Epilepsy Network, além de fundações específicas, estão na linha de frente catalogando novos sintomas antes mesmo da comunidade científica, bancando pesquisas pesadas e acelerando os testes para reaproveitar remédios que já existem. É um trabalho de base incrível, derrubando as paredes da medicina tradicional. O que nos deixa com um pensamento super instigante para encerrar. Com as terapias genéticas focadas já entrando em ensaios clínicos hoje, a mesa está posta. Os dados rodam o mundo todo e os pacientes estão liderando o caminho. Se os últimos 10 anos nos tiraram da idade das trevas na genética da epilepsia, a pergunta de ouro é: qual vai ser o grande salto revolucionário que a próxima década vai revelar? Terapias que antes pareciam ficção científica estão virando realidade logo ali na esquina. E o futuro nunca pareceu tão promissor. Foi muito bom ter a companhia de todo mundo nesta imersão e a gente se vê na próxima análise. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal e marque o sininho de aviso.